Hoje nós vamos falar a respeito de arte bizantina. Eu vou colocar o laserzinho. Arte bizantina, certo? É uma aula bem curtinha, bem simplesinha. Pois é, a arte bizantina ela começa quando o imperador Constantino ele decide mudar a capital da Roma para Bizâncio, né? É uma cidade da Turquia. E aí ele dá o nome para a nova capital de Roma agora de Constantinopla, claro que em homenagem a ele, né? Constantinopla. E aí, nesse período, tem-se início a arte chamada de arte bizantina. O grande ícone dessa arte bizantina é a arquitetura, né? São as igrejas, as catedrais, as basílicas, e o grande ícone mesmo dessa arte é a Basílica de Santa Sofia, que fica em Constantinopla, né, Turquia, né? Hoje Constantinopla se chama Istambul, né? Deixou de ser Constantinopla. Pois é, e aí a Basílica de Santa Sofia é a representação física do que foi esse movimento, né? Uma arte muito voltada para o sacro, muito voltada para o religioso, né? A basílica é gigantesca, a gente tem uma imagem aqui de dentro da basílica e a gente tem uma imagem de fora para a gente ver assim a suntuosidade do que ela é. Por dentro ela é toda revestida de mármore, de mármore trago de vários países, né? Mármores diferentes, mármore caros, né? Materiais caros, e ela representa a arte bizantina. O regime do momento é o regime teocrático. O que é esse regime teocrático, professora? É aquele regime onde o imperador ele tem poder político e poder religioso, certo? Há quem diga que esse momento da história, que esse momento da arte também se pareça muito com a arte egípcia, do Antigo Egito, porque lá no Antigo Egito também, a gente já até viu aqui, que o imperador era imperador também, ele tinha controle total sobre os poderes, né? Ele também era tido como um deus, né, no Egito. Mais ou menos parecido acontecia com o imperador romano. Ele também tinha esse ar de santidade, tanto que ele, quando retratado, ele era retratado com a auréola, né, que representava santidade. E isso na arte, né, ele era representado dessa forma. E ele estava sempre junto de santidades, junto de Jesus Cristo, junto da Virgem Maria, de personagens, né, para dizer assim que ele estava sendo abençoado, né, porque ele estava ali entre os santos, então ele era abençoado. E aí ele era também sempre representado com tons azuis, vermelho, porque essas cores representavam santidade. Na época, essas cores representavam santidade. Aí a técnica mais usada no momento era o mosaico, né, que é a colagem de pedacinhos e pedacinhos até formar uma figura. Houve, durante esse período, um movimento chamado iconoclasta. Na Bíblia diz, na Bíblia, uma passagem que diz assim: não fareis escultura do que há acima do que há acima nos céus, do que há embaixo da terra. E aí foi proibido nesse momento o uso de imagens, o desenho de imagens de seres reais, de seres vivos, né, baseados nesse versículo da Bíblia. E esse movimento, né, esse movimento se chamou iconoclasta, porque não podia pintar figuras humanas, não podia pintar figuras do que estava vivo, para obedecer o que diz a Bíblia. E aí, além disso, além do mosaico que a gente viu que foi a principal técnica usada, houve também os ícones. Os ícones eram as imagens da Virgem Maria, de Jesus Cristo.
Houve as miniaturas, que as miniaturas, na verdade, elas eram gravuras, que na maioria das vezes elas eram usadas para ilustrar os livros de ensinamento, né? Tipo Bíblia, os livros usados pela Igreja Católica. Existiu também essa técnica do ar fresco. A técnica do ar fresco era uma pintura mural, né? Enquanto o muro ainda molhado, né? Ainda inacabado, se desenhava e se jogava a tinta por cima, né? Porque daí quando secasse a tinta ia ter melhor fixação e maior durabilidade. Por isso se chamava a fresco, né? Porque era pintado ainda com muro a fresca. E aí, pessoal, nossa aula a respeito da arte bizantina era essa, uma arte sacra, uma arte muito voltada para o religioso, muito voltada para a igreja, com muitas características da arte romana, muita característica da arte egípcia, né? A gente até viu aí que no regime teocrático que existia nesse momento era muito parecido com o que existiu no Egito Antigo, onde o imperador ele tinha controle sobre todos os poderes, sobre a igreja, sobre a política e sobre a religião também, né? Igual foi nesse momento, o imperador ele tinha total controle, ele era tido também como uma divindade, né? Tanto que ele era representado sempre com a auréolazinha de anjo aqui para dizer da santidade dele. Pois é, aí a nossa atividade é bem simplesinha, diz assim, ó, faça um resumo da aula de hoje, arte bizantina. Você pode escolher assistir o vídeo de novo e fazer um resumo do que você ouviu, ou você pode escolher dar uma pesquisada no Google, ler alguma coisa e montar seu resumo, certo? Tire foto do seu resumo e me envie durante a semana, e qualquer dúvida vocês poderão estar falando comigo no WhatsApp. Então é isso, nós terminamos por aqui e até semana que vem.